Agora então, falando sobre a Terra, esta que é nosso lar aqui no Sistema Solar, eu preferi fazer um vídeo sobre a Terra um pouco destacado dos outros que eu estava fazendo. Eu até cheguei a excluir o que eu tinha feito anterior a esse e vou prosseguir dessa forma agora com o microfone aqui. Eu acho que vai ficar melhor a qualidade aqui de áudio, talvez de vídeo também, para vocês poderem acompanhar, ok? Então, o planeta Terra a gente vai ter um pouquinho a mais para falar sobre ele, né? Por motivos óbvios. Só que eu também não vou entrar tanto no mérito de falar sobre a questão da vida no planeta Terra, né? Que é o que a gente trata de importante com relação ao diferencial com os outros planetas, ok? Porque a gente vai ter uma aula específica para isso, sobre vida, a vida que se desenvolveu na Terra e a probabilidade de existir vida fora da Terra também. Então essa aula vai ser um pouco mais aprofundada mais para frente no decorrer do curso, ok? Mas a gente vai conseguir dar uma introdução a partir dessa aula aqui. Então, tá. O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar em questão de distância do Sol, né? E esse também é o planeta mais denso do Sistema Solar e o único que descobrimos, né, que pelo menos hoje tem água em forma líquida. Não só água em forma líquida, mas que a superfície do planeta contém cerca de 71% da água da composição geral em estado líquido, ok? Sendo que 97,4% dessa água está nos oceanos, né? Por isso nós chamamos o planeta Terra de planeta água e essa imagem aí dá para ilustrar bem, né, a quantidade de água e a massa de terra que existe no planeta, né? É, para vocês que já foram amantes dos dinossauros ou gostam um pouco de geografia, devem saber que essa massa de terra, onde formam os continentes e as pequenas ilhas no nosso planeta, alguns milhões, centenas de milhões de anos atrás, estava tudo junto, né, num único continente gigantesco chamado Pangeia. Né? Os dinossauros viveram ali, por exemplo, e com o tempo, com atividades sísmicas e tudo mais, os continentes foram se dividindo, ok? Formando aí, né, o que nós temos aqui como América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia, devido a essas mudanças. E isso não é estático, nós não chegamos numa forma final, né, dessas mudanças, isso irá continuar acontecendo, o planeta vai continuar se dividindo, ok? A gente já consegue encontrar algumas falhas que a gente chama, né, como a falha de San Andreas, por exemplo, onde a gente já vê a Terra se rompendo, né? Que há esse desligamento, o mar invade uma parte, a outra se destaca e aí vai tudo se movendo. Mas com esse desenho, com esse modelo que a gente tem aqui, a gente conseguiria, como uma espécie de quebra-cabeça, montar um continente no outro de maneira que fizesse sentido eles estarem agrupados num passado, ok? É muito parecido com a questão da expansão do universo, que a gente vai ver mais pra frente na aula do Big Bang, né? Essa ideia que quanto mais no passado a gente voltava, as coisas estavam ali juntinho e com o tempo, né? Acho que a entropia vai aumentando ali e a tendência é ficar cada vez mais desordenado isso daqui. E isso acontece, claro, com o passar dos milhões dos anos, não é algo tão instantâneo assim. É, o planeta Terra, é, a gente vai conseguir dar mais destaque para eles com relação à estrutura que não vimos tanto nas outras aulas dos outros planetas, porque essa aqui vai ser mais interessante, mais importante para a gente, ok? Então vamos começar aqui. Vamos começar pela atmosfera do planeta Terra. Lembrando que nos outros planetas, né, que nós temos
no sistema solar, a atmosfera pode variar bastante. Por exemplo, Mercúrio não tem atmosfera, Vênus tem uma atmosfera muito densa, né, com gases ali é, bem ruins, né, tóxicos, que acabam por fazer o planeta se aquecer muito e não deixar o calor do Sol, né, ser jogado para o espaço. Vocês viram isso aí na aula sobre Vênus. E Marte, que tem uma atmosfera super rarefeita, né, quase inexistente. Ok, e isso é uma das dificuldades de pousar no planeta, ao contrário da nossa atmosfera, que é bem conveniente, principalmente para a questão da existência da vida aqui no nosso planeta, né? A atmosfera é essa camada inteira que a gente chama aqui, ok? A gente sempre ouve falar ionosfera, que no caso pode ser traduzido também como termosfera, estratosfera, e a gente fica procurando a atmosfera aqui no meio, mas a atmosfera, na verdade, é o conjunto dessas camadas aqui, ok? Então, tendo a troposfera como a primeira camada, né, a mais próxima aqui, cobrindo o nosso planeta, e aqui a gente tem um exemplo, né, do que está viajando ali pela que chega a ter contato com essa troposfera e que nós temos os aviões comerciais, né? Então a gente consegue ver esses aviões aí normalmente, a olho nu, para quem voa de avião, não é o meu caso, mas sabe aí a altitude e sabe que não é tanta coisa assim, né? Na estratosfera, passando para a camada de cima, onde tem aqueles jatos, né, aqueles caças que conseguem atingir alturas muito maiores, aonde você conseguiria já ter a sensação de estar no espaço, né? Porque você já conseguiria ver a curvatura da Terra, já consegue ver a Terra se destacando ali, tendo a sensação de que você está saindo dela. Alguns aviões conseguem fazer isso, ok? Mas na verdade ainda faz parte ali, né, dessa camada ali na Terra. Para você se desligar da Terra e dizer que está realmente vagando no espaço, você tem que se afastar um pouco mais, ok? A mesosfera, né, onde a gente tem, por exemplo, a chamadas estrelas cadentes, que a gente vai ver um pouco mais sobre a aula da diferença de cometas, asteroides, meteoros, meteoritos. A gente vai conseguir ver um pouco mais para frente, mas adiantando, são esses pequenos detritos que queimam, né, na atmosfera, na entrada, com aquele atrito ali, a resistência que ela oferece. E temos a termosfera, também a ionosfera, né, e a exosfera, que é a camada exterior, né, onde fica alguns satélites, tá? Não são todos, tem satélites que ficam mais próximos, satélites que ficam mais longe, ok? Mas aí vocês já conseguem ter uma ideia e a partir daqui você já consegue se desligar um pouco mais do nosso planeta, ok? Então, em resumo, a atmosfera são essas 5 principais camadas do nosso planeta. Aqui a gente tem um pouquinho mais de informação, né? A gente tem a mesma ilustração, basicamente, né? O avião comercial, os caças, aqui onde seriam os meteoros, satélites, a aurora boreal e a altitude delas, né? Então vou deixar até parado aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver aqui. Se quiserem anotar alguma coisa aí, fiquem à vontade, é bom para não se esquecer. Todas essas informações, claro, vocês podem achar na internet, em livros e tudo mais, mas é bom ter em mãos, né? Então vamos passar para a próxima aqui, agora falando sobre as camadas internas da Terra, tá? A gente sabe que a Terra tem atividades sísmicas, que a gente tem placas tectônicas, o que causa, por exemplo, aqueles terremotos, os maremotos, né? A Terra, ela não é inerte, né? Nós temos vulcões e tudo mais, o planeta ele é bem ativo.
E essas são as camadas que nós temos no interior dele, né? O núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta, né? É onde nós estamos. O núcleo da Terra, ele é basicamente ali composto por ferro no seu estado líquido a uma temperatura muito alta, e isso tem uma importância muito grande para a formação do campo magnético do nosso planeta, ok? E esse campo magnético serve como um dos escudos que protege o nosso planeta de radiação e ventos solares, tudo que poderia deixar o nosso planeta exposto aos perigos do espaço, teria esse escudo, né, para nos proteger dessas reações. O que também a gente pode tratar como escudo do planeta Terra é a nossa própria atmosfera, né, que acaba criando uma resistência ali para objetos que possam se aproximar e causar algum perigo, né, como o caso de algum asteroide ou algum meteoroide for cair no planeta, a gente sabe que ele começa a queimar na atmosfera do nosso planeta e começa a se desintegrar, muitas das vezes nos livrando do perigo de ter uma colisão, de ter um impacto, ou pelo menos amenizando eles, ok? Então o planeta Terra ele parece um planeta assim, bem projetado, né? Que a gente pode dizer assim, ele é bem conveniente para que estejamos aqui hoje, né? E o mesmo nós não conseguimos ver nos outros planetas, né? Pode ser que em algum momento no passado, como já disse, Vênus e Marte possa ter tido, né, água líquida, possa ter tido a capacidade de desenvolver a vida nos planetas, mas que acabou não fluindo por uma série de fatores, alguns que a gente ainda não sabe, né? Um deles, que é pode-se dizer o principal, é a zona habitável que a Terra se encontra, né? Que é o mínimo que a gente deve considerar ali para que a água se encontre no estado líquido, que é muito importante para a gente, não a água só em si, né? É que a água esteja no seu estado líquido. Não adianta ser um planeta, uma lua ou um planeta não totalmente congelado, principalmente por estar muito distante do Sol, não ter aquela interação ali do calor, né? E o planeta ser totalmente congelado, porque dificilmente ou qualquer coisa conseguiria se desenvolver naquele planeta. Diferente das luas de Júpiter e Saturno, que são congeladas por fora, mas podem ter oceanos líquidos dentro de suas camadas, né? Pela interação com o próprio planeta, ok? Como já disse, mas só reforçando, Vênus e Marte já estiveram em algum momento dentro dessa zona habitável, né? Zona de Goldilocks, e por algum motivo eles saíram, né? Essa zona hoje ela se estende mais ali para o planeta Terra, onde é permitido água líquida, mas Marte conseguiria ainda assim. A gente trabalha para tentar investigar a possibilidade de ter tido ali um início da vida primitiva em Marte, mas que não sobreviveu devido às condições atuais do planeta, né? Mas que Marte, num passado, poderia ter sido parecido com a Terra, né? Com água líquida, com oceanos, e quem sabe a vida teria se desenvolvido lá também, né? Mas por N fatores isso não aconteceu, e isso foi agraciado, né, a gente aqui, né? Hoje nós sabemos que, além dos 8 planetas principais do Sistema Solar, nós temos mais 5 planetas anões no nosso Sistema Solar e centenas de luas, né? O que também deveria e será investigado com o tempo para poder saber um pouco mais sobre a evolução da vida no nosso planeta, ou se ela pode ter acontecido em algum lugar no Sistema Solar também.
E nós também voltamos nossos olhos para as estrelas, aonde seria possível o desenvolvimento da vida também em outros cantos remotos da nossa galáxia ou do universo como um todo, né? Esses planetas que nós trabalhamos fora do sistema solar são chamados de exoplanetas, ok? Que são muito difíceis de ser detectados, né? Porque o planeta não emite luz e porque são muito pequenos, né? Principalmente planetas como a Terra, que são bem menores, né? Planetas geralmente que a gente encontra lá fora são planetas muito grandes, maiores que Júpiter, dentro desse padrão assim. O que acaba implicando, né, na densidade do planeta, na sua formação, na gravidade, né? A aceleração da gravidade no planeta Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? É bem maior que se a gente considerar a Lua ou Marte, né? E bem parecida com o que temos de Vênus. Então, sobre a Terra, nós vamos falar apenas isso, nessa questão aqui da geologia bem básica sobre o planeta. Eu irei fazer alguns vídeos pequenos, extras a respeito, que vai complementar a aula de vocês. E também vou deixar alguns textos, PDFs, para que vocês possam ler e complemente o curso de vocês, ok? Mas sobre o desenvolvimento, a gente vai voltar a falar sobre a Terra no desenvolvimento da vida no planeta, né? Que vai ser o mais interessante a gente falar a respeito aqui, que vai ser um diferencial dos outros planetas, ok? Como vocês sabem, né? Como eu comentei em outros planetas, a Terra tem somente uma Lua, né? Que a gente chama de Lua, e que essa Lua se formou, ela é subproduto do nosso próprio planeta, né? A teoria mais aceita a respeito da formação da Lua é que no início do sistema solar, um planeta do tamanho de Marte, mais ou menos, estaria em rota de colisão com a Terra e eles teriam colidido em algum momento, né? Esse planeta se chama Theia, teria se chamado Theia, né? E esses planetas, tanto o nosso quanto o Theia, teria colidido e nessa colisão, né, que gerou um impacto enorme, teria subido, né, grandes destroços aí para fora do planeta, formando um anel bem parecido com os anéis que nós vemos nos outros planetas, né? No caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, como comentei, tem anéis em suas órbitas. Esse anel teria, né, esses destroços teria, com o passar dos milhões de anos, irem se agrupando, né? Lembrando que cada um desses objetos possui gravidade própria, então eles tendem a se atrair, ok? Os objetos mais densos, maiores, teriam, né, uma força gravitacional maior e atrairia objetos menores que, com o tempo, passado dos milhões de anos, aquilo ali iria se agrupando e formando uma massa maior que hoje nós teríamos como a Lua, ok? Então ela é subproduto da Terra com esse outro planeta, né? E a Lua, ela é muito importante para a gente porque ela, além de servir também como uma guardiã, assim como Júpiter também é um guardião para a Terra, por conta de nos proteger de impactos, de asteroides e qualquer outro objeto, né, já que eles estão ali orbitando por fora, então eles teriam esse poder gravitacional de puxar esses objetos para ele, livrando a Terra desses impactos. Ela também é quem ajuda a controlar o clima na Terra, ela é responsável por isso também. Ela controla o efeito maré, né? Ela tem uma interação ali com a gravidade na Terra, assim como o Sol também tem, e controla essas marés, né, que a gente vê ali no o nível do mar, né, aumentando, avançando numa ilha ou numa beira de uma praia. Isso é por conta da interação gravitacional com a Lua.
E ela também serve como uma espécie de freio gravitacional, né, já que tem uma interação direta ali com ela e o nosso planeta, que teria influência na quantidade de horas que nós temos no dia, né? 24 horas, porque você tem essa interação da gravidade entre o planeta e a Lua, ok? Se a Lua se desprendesse, e um dia isso vai acontecer, isso irá alterar a velocidade de rotação do planeta Terra, ok?